Conta uma história sobre Lênin. Ele tinha acabado de ser deposto, foi colocado fora, já estava longe. E aí veio um senhor fazendo um discurso, aqueles discursos empolgados, né? E falava com uma voracidade, ele estava contra tudo que Lênin fez, todo o processo da Rússia estava errado, ele estava reclamando de tudo aquilo que tinha sido feito. Esse homem reclamava com uma certa razão. E ele falava, ele estava num auditório cheio de gente, e um gritou: aonde você estava? Porque ele estava falando um monte de coisa pesada, do tipo: onde você estava quando tantas dessas pessoas foram mortas? Onde para implantar um sistema você teve que acabar com vidas, que você teve que mudar tudo, onde você estava? Aí ele parou, ficou quieto um pouco, o orador, e falou: por favor, quem falou isso, se coloque de pé. Ninguém se colocou de pé. Aí ele respondeu: aonde você está, era onde eu estava. Muitas vezes as coisas erradas acontecem e nós nos omitimos e ficamos quietinhos e parados e deixamos a coisa acontecer como se não tivesse problema. E depois a gente aparece, depois nós retornamos e queremos falar. Por que não falou na hora que estava acontecendo? Aí ele respondeu: porque nem sempre a gente consegue. É que nós somos criticados muitas vezes por ficar quietos em algumas situações e não falar nada. Mas será que está errado? Eu acredito que muitas vezes é sábio, porque Deus deu para a gente 2 ouvidos e 1 boca. Hoje nós vamos tratar um assunto que diz: a dúvida lançada traz consigo o erro na certeza. Será que isso é verdade? Eu posso ter feito a coisa mais certa do mundo, se alguém falar: não foi ele, será que as pessoas vão olhar para mim e dizer: não, foi o Marcos que fez mesmo? Só pelo fato de alguém lançar uma dúvida, as pessoas hoje em dia acreditam. Jesus não tinha nenhum pecado. Pilatos perguntou para ele uma vez: o que é a verdade? Jesus precisava responder? Ele era a própria verdade na frente dele. Jesus não respondeu. Eu tenho autoridade para te livrar, dizia Pilatos. E Jesus respondeu: nenhuma autoridade lhe é dada se o meu Pai não tivesse te concedido. E se eu assim quisesse, viriam legiões para me soltar dessa situação. Às vezes as palavras nos confrontam contra os nossos próprios medos e autoritarismos que nós mesmos temos. Nesse texto nós vamos notar isso de uma forma bem clara. Mateus 12, de 22 a 38. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. E toda a multidão maravilhada dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Lembra que ele falou assim? Os vossos filhos serão aqueles que vão julgar vocês. No livro de Atos, no capítulo 19, versículos 13 a 16. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefá, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem, no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2
e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeu como gregos, e veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Jesus tinha acabado de falar, muito obrigado, ganhei, hein? Ó, uma pessoa que não podia falar, que não podia ouvir, foi levada até Jesus. Jesus, quando viu aquela cena, tomou uma atitude. Fica só, volta a falar, volta a ouvir, se torna uma pessoa normal, porque normalmente é dito que os endemoniados é igual a essas pessoas que têm acessos de loucura nervosa. São pessoas extremamente perigosas. Conta-se um exemplo que Jesus mesmo participou de um certo senhor na cidade de Gadara, aonde ele, esse homem, morava dentro do cemitério. E ninguém passava por perto dele, normalmente sossegado, porque ele atacava. E ninguém da cidade tinha coragem de conversar com ele, ou chegar perto. Quando Jesus chegou, ele foi embora. E se tornou uma pessoa sã e limpa. Então eu quero dizer que esses espíritos que estão se referindo são espíritos muito nervosos. Não são pessoas dementes. São pessoas possuídas. Aí o que aconteceu? Jesus libertou essa pessoa. O povo soltou aquela pérola, aquela frase gostosa. Não é este o filho de Davi? Querendo dizer, não é este o Messias que a gente estava esperando? Os escribas viraram e falaram o quê? Nada disso! Está aí um demônio expulsando um demônio. Dúvida lançada sobre a verdade. Qual prevalece? A verdade foi dita pelo povo. Está aqui o filho de Davi. O que eles falaram de mentira? Que nada! Longe disso. Está aí um cara com demônio que tira demônio de quem tem demônio. A dúvida tem uma voracidade tão grande, inclusive nas nossas vidas. A dúvida tira a nossa certeza. A dúvida tira a nossa alegria, inclusive. Muitas vezes a gente está feliz, mas uma simples dúvida tira tudo aquilo que nós plantamos. Há muitos anos atrás, o senhor Estevão disse que ele plantava, é um senhor que nós conhecemos, ele chamava ele de Popol. Ele disse que ele plantava lá para o lado do Paraná, e ele tinha o hábito de plantar, acho que era algodão, se eu não estiver errado, ele plantava sempre, digamos assim, 2 centímetros da terra, mais ou menos isso. Só que naquele ano ele resolveu plantar 4 centímetros para baixo da terra. O irmão dele dizia, você está louco, você acabou de perder, essa semente não vai germinar, porque todo mundo sabe que tem que ser 2 centímetros. Ele falou, não, eu vou fazer 4 centímetros. Sabe o que aconteceu? Veio um fio muito grande naquela região, que é comum. A semente do irmão dele, que foi plantada, nasceu. Mas por causa do frio, o que aconteceu? Morreu. Secou. E a do seu Estevão? Tadinha, nem sequer vingou. Então o outro vai, morreu tudo. Só que terminou o inverno, a semente brotou. Pela semente da dúvida que o irmão dele tinha plantado, o que ele deveria ter feito? Arrancado da terra e ter plantado só 2 centímetros. Mas da confiança que ele tinha que ia dar certo, fez o quê? Deu para ele segurança para ele ter uma colheita boa. Às vezes, nós ouvimos as pessoas falando as verdades. Mas sabe o que a gente faz? Mas será que é verdade mesmo? Será que pode ser desse jeito mesmo que ele está falando? Será que Jesus pode curar tão fácil assim? Pode mudar meus problemas tão fácil assim? Ah, não! Isso é coisa para enrolar, é coisa para tirar a verdade. Olha só, e vem aquela sementinha sendo retirada que acabou de ser plantada dentro de você. E você continua a sua vida normal. Mais uma vez, você permitiu que a dúvida tirasse a verdade do seu coração. Jesus aqui foi chamado de Belzebu. Bel significa Senhor.
enalteceram o nome de Jesus. Deram a ele o título de Senhor. Mas e Zebu? Mosca. Chamaram ele de Deus da mosca. E falaram, você é o Deus da mosca que tira, dentro da hierarquia do inferno, porque no inferno também tem hierarquia. É isso que é estranho. E a nossa sociedade quer viver um sistema sem hierarquia. Um exemplo, filho manda em pai, pai manda em avós e vai por aí afora. Quando na realidade é, avós mandam em pais, pais mandam em filhos. Eles tentam inverter toda a hierarquia e diz que está coberto de razão. Então no inferno, o príncipe deles, o Belzebu, expulsa os demônios como se fosse um teatro. Faz de conta que você saiu e depois você volta. Só que com uma diferença. Quando Jesus curou esse homem, ele não voltou mais a ser, porque ele foi liberto. Mas as pessoas esconderam, esqueceram essa verdade, sentaram sobre essa verdade e partiram para a dúvida. A santa dúvida, que tanto nos leva hoje em dia a tantas atitudes. Tirou a sementinha. Mas da onde vem isso? Ah, isso vem lá da época. Você lembra o tal de Golias? Ele era filisteu. Esses ídolos vêm lá daquela época. Lá da época daquele Golias, lá tinham 5 cidades, que Davi tomou as 5. E uma delas era Ecrom. E na cidade de Ecrom era adorado Belzebu. Os anos passaram, 1000 anos se passaram e ainda se falava do nome dele. E deram para Jesus o título. Jesus ouviu o título e como uma pessoa sábia, que entende os pensamentos das pessoas, porque uma coisa que a boca fala, outra coisa é o pensamento que está lá dentro do porquê está falando. Jesus conhece os pensamentos. A sua palavra na boca pode estar falando coisas maravilhosas a Deus, mas o seu pensamento, gerado pelo seu coração, pode estar muito longe das suas palavras. Ou, em outras palavras, o seu discurso é um e a sua palavra é outra. Jesus então pegou a liberdade que ele tinha e falou, se é assim como vocês falam, o reino está dividido. Começou a destruição. Porque se uma família, as pessoas não se entendem, um com o outro, começa a não ter mais diálogo, não tem mais conversa, não tem mais nada, acabou a família. E vocês estão dizendo que é isso que é para ser? É essa a atitude certa? É aí que está a montagem do centro de uma estrutura familiar? Ou o inferno não é família, me perdoem. O inferno é uma família muito bem articulada e mais articulada do que nós podemos imaginar. Tanto que o objetivo deles é um só: enganar as pessoas até o último dia da vida delas. E levar todas elas para o lugar onde eles também vão, chamado inferno. E só um grupo articulado, bem montado, equilibrado, consegue chegar nesse alvo. Jesus veio quebrar esse alvo. Jesus veio quebrar essa verdade. Jesus veio arrancar essa mentira para pôr a verdade que ele é. Jesus falou, é assim que vocês querem? É assim que você fala que Satanás luta contra Satanás? Satanás significa inimigo. Diabo significa acusador. É assim que vocês acham? Pois bem, então eu coloco agora os filhos de vocês contra vocês mesmos. Porque os filhos de vocês fazem exorcismo também. Os filhos de vocês fazem exorcismo como? Expulsando em nome de quem? Vocês expulsam em nome de Deus. Mas sejam eles juiz da atitude das palavras que vocês estão falando nesse momento. O que aconteceu? Eu li para vocês o livro de Atos, um exemplo. No livro de Atos, Lucas, que era um médico que estava escrevendo, narrou essa história que eu acabei de ler para vocês.